escolinha. Boa noite, todo mundo. Tá todo mundo aqui na feira, então tá todo mundo cansado também junto com vocês. Agradeço muito quem está aqui. Obrigada. Eu sou Gabriela Borges. Eu sou fundadora e editora da Mina de HQ, que é uma mídia independente feminista sobre histórias em quadrinhos, para divulgar trabalhos de mulheres, pessoas trans e não binárias. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que permeia a vida de todo mundo que trabalha com publicações independentes no Brasil hoje, que é financiamento coletivo. Não sei se alguém aqui já apoiou uma campanha de financiamento coletivo ou já fez uma campanha. E é um mundo, é algo bem importante para a gente e que demanda bastante energia também, né? Então é uma relação de muito amor, muito cansaço às vezes, muita ansiedade. Então eu estou aqui hoje com 4 pessoas muito especiais, que é Ivan Costa, que é cofundador da CCXP e da Chiaroscuro Studios, produtor, curador, palestrante, uma pessoa incrível aqui desse mercado brasileiro, uma honra estar aqui com você. A Tati Maforte, que é analista de projetos no Catarse, que é a principal plataforma de financiamento coletivo hoje aqui no Brasil. A gente tem algumas outras, Benfeitoria, Apoia-se, mas o Catarse é quase assim a casa dos quadrinhos, né, e da literatura independente. A Tati Machado, que comanda o selo Se Liga Editorial, que publica livros para todos os pilares de diversidade, sexual, étnica, de gênero, de pessoas com deficiência e obras com viés feminista. Bem parecido com a Mina de HQ. E aí temos aqui a nossa estrela, né, Luísa de Souza, Ilustralu, que teve que fugir da fila, que está à mesa dela agora, nesse momento, para vir para cá. Que está com a mão e o ombro já cansado de autografar, lindo, que foi um grande sucesso de financiamento coletivo em 2021, foi a 3ª maior campanha do Catarse, né? Teve mais de 4.400 pessoas apoiadoras e arrecadou R$385 mil essa campanha. Para quem entende um pouquinho de mercado editorial, você fazer uma pré-venda de R$385 mil, você já sair com 4.400 exemplares vendidos, é uma coisa absurda, assim, né? Então, sim. Não, eu na minha campanha, por exemplo, foi 20 e poucos mil reais, com 400 e poucas pessoas. E para mim já assim, ufa, consegui realizar algo, né? Então, Lu, isso é um sucesso, um case de sucesso. Isso é uma coisa muito louca. Eu até agora ainda estou tipo, meu Deus do céu. Meu Deus. Já faz mais de um ano que teve a campanha, eu ainda estou assim. Ô Lu, foi sua primeira campanha de financiamento coletivo? Não, eu trabalhei como publicitária em outras campanhas, na revista Farpa, em 2015, eu acho, e ajudei o pessoal nas campanhas em geral, assim, eu sempre tentava ajudar nessa parte do planejamento, porque eu sou formada em publicidade. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de planejamento de campanha, e o Catarse é uma coisa que eu amo muito. O Catarse é minha casa, estou lá com financiamento coletivo recorrente, então estou lá tentando entender tudo, tentando fazer do melhor jeito possível e apoiando várias pessoas. Isso é importante, né? Que existem as campanhas recorrentes e as campanhas pontuais. Então, no lançamento de um livro, por exemplo, é uma campanha pontual. Mas eu também tenho uma campanha no Apoia-se recorrente ali, que é para ajudar a gente a manter os trabalhos mensais, né? E você, Tati, conta um pouquinho da sua experiência. Olá, boa noite. Eu sou Tati Machado e eu comecei escrevendo, eu tinha 12 anos e eu escrevia fanfic no Orkut. Todas nós. E eu comecei a descobrir uma possibilidade muito grande na internet, né? E foi a união dos meus leitores que me ajudou a chegar aos romances de fato. Então eu acho que o coletivo sempre fez sentido para mim, para minha escrita.
Sozinha, eu acho que eu nunca teria nem cogitado ser uma escritora, porque eu acho que quando eu tenho 32, quando eu tinha 12 anos, não existia essa possibilidade de ser uma escritora no Brasil, a menos que eu estivesse morta, e eu não estava. Então eu pensei, bom, eu vou fazer outra coisa, eu vou, né, procurar uma outra profissão e tal. E as fanfics me trouxeram os leitores, me trouxeram a força do coletivo, e quando eu tinha 18 anos eu lancei meu primeiro romance. E a partir daí não parei mais de escrever, só que eu sempre tive uma dificuldade de me encontrar nas histórias. Como uma mulher gorda pansexual, eu não conseguia me enxergar no que eu lia, no que eu consumia. Então, eu comecei a escrever obras com representatividade e o Se Liga surgiu a partir daí. A partir de querer um mercado editorial mais inclusivo no sentido de personagens, mas também de quem produz, né? De quem escreve, de quem edita, de quem diagrama, de quem ilustra. E a gente pensou, nossa, a gente tem muitos projetos legais e a gente não tem grana para colocar tudo isso no mercado. Como que a gente pode pedir para a galera ajudar a gente e fazer isso acontecer? E nos financiamentos coletivos a gente encontrou literalmente uma comunidade muito apaixonada, muito engajada. E a gente pensou, cara, a gente não está fazendo um trabalho sozinho. Isso é um trabalho que a gente está construindo junto. E eu acho que, especialmente na comunidade LGBTQIAP+, a gente tem um senso de coletividade muito grande. Então, quando eu lanço um projeto ou quando eu apoio um projeto, não é só sobre mim, sobre você, é sobre todos nós. Então, o financiamento coletivo foi para mim essa sensação de que eu não estou sozinha, de que a gente produz juntos e que a gente está sempre um precisando do outro. E eu não sei nem como eu vim parar aqui, mas a vida me trouxe de alguma forma a escrever, a editar e a descobrir novas formas de colocar esses projetos no mundo. Maravilhoso. É isso de buscar boas representações, mas também representatividade, um volume de representatividade, né? Que são as pessoas que estão criando essas produções, essas representações, e elas vão ser boas quando a gente tiver bastante gente que represente a diversidade. Né? Eu sempre questionei muito o fato de que algumas obras, por exemplo, um exemplo aleatório, comprei um livro de uma protagonista lésbica, e aí não tem nenhuma pessoa LGBT envolvida no processo de criação daquele livro. Os donos da editora que vão ganhar com aquele livro também não sabem nada sobre a comunidade. Então eu pensei, cara, a gente precisa começar a assumir o controle dessas publicações. Então eu acho que o Se Liga vem nessa contracorrente de ser uma editora independente, de ser uma editora que acredita muito no coletivo e que a gente faz para os nossos, principalmente. Muito legal. Você está com uma mesa lá embaixo, né, com vários livros. Sim. Então, os itens lá que está muito legal. Obrigada. E, Tati, vou te falar rapidinho, mas Tati, passa o microfone ali aqui. Ivan, e eu sempre falo, né, que a internet mudou de 10 anos para cá, a forma como a gente encurtou o caminho entre artistas e público, porque pulou algumas etapas, né, de chegar ao público, de criar junto com o público, de criar estratégias para criar um fenômeno e tal. E aí eu até estava lendo aqui um texto do site da CCXP que fala que é a internet, o financiamento coletivo, né, que vem junto com isso, e a CCXP no Brasil também, né, para movimentar esse mercado independente, para que as pessoas produzam e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre a sua experiência com o financiamento coletivo. Oi, pessoal. Eu tenho observado ao longo do tempo uma relação muito próxima entre a CCXP e plataformas como Catarse de financiamento coletivo como um todo. Porque é engraçado como as coisas se encadeiam. A gente está nesse momento exato avaliando as inscrições para o Artist Valley do evento. Nas inscrições, muitos artistas dizem: estou preparando um projeto que entrará em financiamento coletivo em breve. Se esse artista é aprovado para o Artist Valley, ele deflagra essa campanha logo em seguida. Então, em anos anteriores, a gente reparou que julho, a lista normalmente aprovada sai em final de junho, começo de julho.
Julho e agosto, lota de projeto de quadrinhos do Catarse. Setembro é o mês da CCXP. Não é? Tá todo mundo lá, olha, então, eu estou lançando o quadrinho tal, vai terminar em novembro e vou lançar na CCXP. Então, porque daí a pessoa já tem a plataforma para lançar, ela coloca a campanha no Catarse, por exemplo, para viabilizar o projeto, já fazer uma pré-venda. Muitas vezes a distribuição já acontece no próprio evento, as pessoas deixam para retirar lá. Aqui mesmo, né? Eu peguei recompensa aqui hoje, com o Adriano. Então, tem uma relação muito sinérgica entre CCXP e Catarse. E o evento, ele acabou virando uma plataforma importante para os artistas contatarem público, interagirem com fãs, mas principalmente para vender. Né? Estrategicamente, o evento acontece no primeiro final de semana de dezembro, também conhecido como o primeiro final de semana após as pessoas receberem metade de um 13º. Então, as pessoas chegam, e também abrindo, né, as compras de Natal, o pessoal chega ali com dinheiro novo na mão, assim, o que tem para comprar? E aí entra no Arts Valley e compra pra caramba, o que é muito legal. A gente fica muito feliz porque o evento se consolida como uma plataforma importante para divulgação e venda da produção de quadrinhos, né, aqui no Brasil. E ao contrário de eventos mundo afora, grandes, né, eventos como do porte da CCXP, os quadrinhos ainda têm uma presença de destaque. Daqui a pouco acontece San Diego Comic Con. Né? O San Diego é enorme, San Diego é enorme. É menor que a CCXP, o pavilhão. E a parte de quadrinhos, ela fica no canto, bem no cantinho. Então, aqui, normalmente, a gente tem 500 artistas. Lá, da última vez que eu fui, em 2015, estou voltando agora cedo, mas em 2015 tinha 200. Então, assim, é uma fração do que a gente tem aqui. E fica no canto, não tem o mesmo destaque. Então, o evento acaba sendo muito importante para o mercado também. Quanto à minha experiência em financiamento coletivo, eu já fiz 7 campanhas. A primeira foi há quase 10 anos, foi em 2013. Eu ainda não tinha CCXP ainda, eu era um dos curadores do FIC. Eu fiz uma campanha para um livro, que era o catálogo de uma exposição chamada Ícones dos Quadrinhos, que durante um bom tempo ficou sendo a campanha com maior faturamento, maior arrecadação na vertical de quadrinhos do Catarse. E depois foi rapidamente desbancada e eu fiquei felicíssimo com isso, porque significava que o mercado estava crescendo. E daí depois foram 5 campanhas para Chiaroscuro Studios, dos anuários, né, que a gente faz. E mais recentemente teve uma do Narrativas Periféricas, que é um projeto da Perifacol, da Editora Mino e da Chiaroscuro Studios, no caso específico, para a publicação dos trabalhos do pessoal da primeira turma. Então foram 7 campanhas, e nesse meio tempo, assim, escrevi até artigo para o site do Catarse, e bate papo com um monte de gente sobre essas experiências, porque é uma plataforma fundamental para a produção dos quadrinhos hoje em dia aqui no Brasil, né? Muita gente usa, muita gente se familiarizou a comprar coisas por ali, mas tem um monte de desafios e com certeza estão na pauta do que a gente vai conversar aqui. Legal. E Tati, você é analista de projetos, o que isso significa? O que você faz lá no Catarse? Boa noite, pessoal. É engraçada essa pergunta, porque é mais ou menos quando você está no Natal e as pessoas falam, você está no emprego novo e o que você faz? Aí você fica, por onde eu começo? Mas basicamente uma analista de projetos, ela auxilia, né, os criadores da plataforma a realizarem os projetos. Então a gente dá todo o suporte que precisam, principalmente nessa parte de planejamento, né? Quando você está fazendo, né, a sua pré-campanha, então eu estou pensando e eu estou achando que eu vou fazer tais tipos de recompensa e fazer ou um tudo ou nada, ou um flex, estou pensando em lançar na época tal. O que você acha? Existe, né, alguma sazonalidade a respeito dessa determinada categoria que eu estou entrando? Então, os analistas, eles estão ali justamente para dar suporte, né, para quem quer fazer um projeto no Catarse, a realmente conseguir, né, bater essa meta, porque, como o Ivan falou, né, são uma série de desafios que você encontra, né, antes mesmo de você colocar o seu projeto no ar, você já tem que ter, né, um certo checklist, né,
e ter um certo conhecimento sobre financiamento coletivo para você conseguir, né, bater essa meta. Então, a gente, analista, a gente dá esse suporte, né, e também se conecta, né, com a própria comunidade. A gente vem em feira, representa o Catarse, então, assim, é uma mistura, porque a gente atende desde projetos socioambientais até quadrinhos, RPG, jogos de tabuleiro e por aí vai. E qual que é o espaço, assim, que os quadrinhos e a literatura independente ocupa ali no Catarse? Eu sei que quadrinho é bem importante. Sim. Em relação a tanto publicações quanto os jogos, né, dentro de publicações a gente tem a parte de literatura, também tem a parte de jornalismo, RPG e quadrinhos, e em jogos a gente tem os board games, né, card games e jogos digitais. Essas duas categorias compõem 60% dos projetos apoiados no Catarse, né? Então, assim, é um grande volume em relação... a gente tem 19 categorias, né? Então, tem podcast, tem ciência e tecnologia, teatro, vídeo, enfim, mas realmente publicações e jogos são 60%. Gente, quando eu fiz a minha primeira campanha, foi bem desafiador, assim, entender e meus medos, achava que ninguém ia comprar, não ia dar certo, é flex ou não é flex e tal. Como que é isso pra vocês? Eu até uma vez falei pro Érico Assis num post que ele fez no Catarse, que pra mim é uma montanha-russa de emoções, assim, você fica com muito medo, aí depois você fica muito empolgada, aí depois você fica com medo de novo, não vai bater a meta, aí bate a meta e você fala, fiquei muito empolgada, aí depois não vou conseguir, aí né? E só quando você manda as coisas, você consegue fechar todos os pacotes, é que você fala, deu certo. Como que é pra vocês, assim, quais são os principais desafios mesmo de fazer uma campanha, enfim? Como foi pra você, Lu? E você tem uma particularidade, né? Porque você já tinha feito, mas agora você fez junto com uma editora, né? Foi bem diferente, assim, a experiência que eu tive com essa campanha de Arlindo, porque o financiamento coletivo foi uma exigência nossa. A gente pediu para ser financiamento coletivo mesmo tendo a editora. Por quê? Porque Arlindo foi uma coisa que foi postada integralmente na internet durante os anos de 2019 e 2020, que começou no primeiro dia de 2019 e terminou no Natal de 2020. Então, o público que lia Arlindo, que gostava, que estava todos os dias lotando todas as minhas DMs perguntando: e o livro? E o impresso? Quando é que sai? Quando é que a gente vai poder comprar? E não sei o quê. E eu fiz, essa galera que está ali acompanhando desde sempre tem que ter uma coisa de vantagem, porque eles sempre estiveram aqui. Então a gente fez o quê? A gente pediu para que a campanha fosse de financiamento coletivo, a campanha de pré-venda, para que essas pessoas ganhassem brindes. Para que essas pessoas tivessem, ganhassem coisas aleatórias e cada meta alcançada desse mais brindes. E a gente foi fazendo na humilde, assim. Na humilde muito, porque a gente só tinha meta estendida até um certo ponto, depois que a gente inventou mais. Porque foi passando, que hora que a gente fazia, meu Deus, o que a gente vai fazer mais? Mas que Arlindo, do jeito que foi publicado, é muito um mérito dos leitores. Assim, foi muito planejamento, foi assim, suar, escrevendo lá o texto e decidindo quais seriam os brindes, mas mais do que tudo, quem fez a campanha foram os leitores. E eu acho que isso é uma coisa que é uma vantagem muito grande, você tentar construir o público, independente só de usar a mídia social, de ter um trabalho consistente ajuda na hora de fazer uma campanha de financiamento. O fato do livro já estar pronto conta demais na hora de fazer um financiamento. Tudo parece que a gente vai montando assim para dar certo. E ainda assim, foi um negócio muito louco. Porque assim, eu sabia que eu tinha esperança, assim, não, em algum momento vai bater, né, 100%. Bateu 24 horas. A pessoa faz o quê? Não, foi 445%, uma coisa Foi assim. 454 ou 45, não sei.
Foi por aí. É muito louco. E só uma pergunta aqui, fazendo já um ganchinho aqui, Tati Catarse. Ter uma editora grande, fazendo um projeto, não canibaliza um pouco, não atrapalha? Isso é uma sensação que muita gente tem dentro do Catarse, de tipo, o que as editoras estão fazendo aqui dentro do nosso espaço de tentar conseguir dinheiro? E quando a Lu me contou que ela ia fazer Catarse, me contou esse ponto de vista, eu falei, nossa, a artista pensou, colocou isso como exigência para a editora. Então não é só a editora ocupando esse espaço, para a artista foi uma estratégia, sabe? Mas muita gente tem essa dúvida, tipo, isso não atrapalha a gente ter editoras grandes? Essa realmente é uma questão que muita gente debate, né, nas redes sociais, acaba tendo uma impressão um pouco diferente. Mas, na verdade, o Catarse não enxerga como se houvesse um tipo de canibalismo ou uma concorrência desleal, porque, na verdade, é um grande ecossistema, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem projetos mais independentes, né, pessoas iniciando as suas carreiras dentro do Catarse, a gente tem tido, né, o financiamento coletivo, ele tem mudado bastante. Então, o Catarse surgiu em 2011, né? O financiamento coletivo, como a gente conhece internacionalmente, começou em 2005. Então, a gente tem aí, né, 11 anos de financiamento coletivo no Brasil, e esse financiamento coletivo ele vai se moldando conforme existe uma demanda em relação ao próprio mercado e as pessoas que formam essa grande comunidade. Mas, assim, eu até trouxe 2 casos, né, eu sou péssima com números, minha memória é terrível, então eu trouxe 2 casos para realmente mostrar como realmente a gente não acha que existe esse canibalismo, porque junto desse ecossistema, por exemplo, tem pessoas que não conhecem o que é financiamento coletivo ainda, mas conhecem uma editora X, ou, por exemplo, o projeto do Nerdcast, né? Cthulhu, que foi o grande recorde de financiamento coletivo numa plataforma brasileira. Já conhece o trabalho, então, do Jovem Nerd, mas não conhece financiamento coletivo. E aí, por já conhecer esse trabalho de, né, uma editora ou um grande portal, resolve apoiar pela primeira vez. E a gente tem, né, a gente chama de repeat back, a gente tem 70% de apoios dentro, que são apoios recorrentes, ou seja, é muito provável, a 70% de chance de uma pessoa que apoia um projeto reapoiar outro projeto dentro da plataforma. Então, no caso aqui, por exemplo, do Nerdcast, a gente teve 13 mil novos apoios. Desses 13 mil novos apoios, mais de 1.200 voltaram para apoiar projetos. No caso, por exemplo, de um outro projeto que foi da editora Lef, né? De 797 apoiadores, 198 voltaram a apoiar projetos. Então, isso mostra como são nichos diferentes que acabam se complementando nesse ecossistema e um vai ajudando o outro, né? Então, assim, a impressão que dá muitas vezes quando você vê um projeto com um pouco mais de cacife dentro, né, do Catarse, putz, então ele vai tirar a minha visibilidade. Mas, na verdade, ele está trazendo um público que ainda não tem confiança no financiamento coletivo e que vai ter essa primeira experiência com, né, uma marca, enfim, que já conhece, para depois retomar isso com outros projetos. E a pessoa passa a receber também os alertas, os e-mails. Exato, a newsletter e tudo mais. Então, já entra dentro dessa comunidade. Porque isso é uma coisa que eu acho muito curiosa dentro do Catarse, né? A gente tem 1 milhão de acessos únicos no mês. O que significa? É 1 milhão de pessoas que mensalmente entram no Catarse, como se você estivesse entrando, sei lá, numa Amazon, tipo, deixa eu ver o que está rolando aqui, né? E isso é um fenômeno que acontece especificamente no Catarse, ou seja, é uma comunidade, não sei, eu depois comecei a trabalhar lá, né? Já tinha isso e só ficou mais fixo. O financiamento coletivo é meio viciante, tanto para quem faz quanto para quem apoia. Então, assim, são as pessoas que vão lá para ver, porque você entendeu o que está acontecendo na economia criativa brasileira, né? Assim, de uma forma fácil, acessível. Então, tem essa percepção. E para a pessoa que produz esse tipo de financiamento coletivo, é muito mais interessante o fato de você apoiar outros para saber como é que as pessoas estão fazendo. Que eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está pensando, queria fazer um financiamento coletivo, queria saber como é. Assina o povo, apoia lá, que é um ótimo jeito de ir descobrindo o que é que vai funcionar para você. Porque tem muitas pessoas fazendo financiamentos coletivos de muitos jeitos diferentes. Eu já vi campanhas completamente distintas e fui lá apoiar só para ver como é que ia ser. E para você, Tati, assim,
que é um selo independente, né, super nichado, assim, nichado dentro de uma cabeça normativa que a gente tem, né, um mundo normativo, porque é tão amplo, na verdade, que não é tão nichado assim, né? Diversidade não é nicho. Mas como que é para você, assim, os desafios e as estratégias mesmo para... E vocês também têm publicações que são diferentes, que acho que é o mesmo público, mas também pode se ampliar, né? Então, quais são as estratégias para manter esse ecossistema do próprio selo? Olha, a gente se arrisca sempre com coisas novas. O próprio financiamento coletivo foi algo que eu quis fazer depois de apoiar outros projetos de financiamento coletivo. Eu apoiei e eu pensei, nossa, isso é muito legal, eu fiz parte disso, meu nome está no livro, eu preciso fazer isso também. E na época eu não fui para o Catarse logo de cara, eu fui para outra plataforma, não tive esse suporte, então assim, eu fui no susto, sabe? E eu sempre falo para os autores que assim, eu acho que ser artista é um pouco de você não ter certeza se vai dar certo. É você ser um fenômeno, mas você ficar com medo de não atingir 100%. E com Se Liga, acho que não foi diferente. Nosso primeiro financiamento em 2018 foi do Vozes Negras. E eu sempre uso como exemplo porque muita gente tem medo de fracassar, muita gente tem medo de não dar certo. E não dar certo é uma opção. E eu sempre falo para os artistas que acontece. E você lida com isso quando acontece. E o Vozes Negras não deu certo logo de cara. A gente teve 60 dias para levantar 15 mil reais e a gente não conseguiu chegar nem perto disso. E eu falei, esse projeto é muito importante, eu não vou desistir dele. E aí eu fui atrás do pessoal da plataforma, pedi para a gente estender um pouco e tentar. E eu fiz marcadores, eu fiz adesivos, eu fui para a porta de universidade distribuir material. Você ampliou a estratégia? Eu ampliei a estratégia para fora da internet. E eu comecei a conversar com as pessoas sobre o propósito por trás do livro também. E ali eu percebi que a gente podia fazer algo incrível. A gente conseguiu mais 30 dias de financiamento e a gente ultrapassou os 15 mil depois desse trabalho. E isso foi só assim, o início, o gostinho do que estava por vir, sabe? A gente nunca imaginou que todos os nossos projetos de financiamento coletivo seguintes fossem dar certo sem esses perrengues, sem a gente ter que ir para a rua, ter que correr atrás de cada apoio. Então, para mim, eu sempre falo de que o fracasso faz parte da vida do artista e ele não é o ponto final, ele é ali uma vírgula, às vezes um ponto vírgula que a gente continua, uma página, o final de um capítulo. A gente sempre pode reescrever a nossa história. E eu acho que o Se Liga é sobre isso, assim. A gente tem muito tipo de diversidade, como você falou, não é um nicho, mas a gente sabe exatamente quem a gente quer atingir. Muitas vezes, quando fura um pouco da bolha, assim, acaba chegando em pessoas que não são o nosso público e a gente não quer que essas pessoas sejam o nosso público. Então, nesse sentido, é nichado, sabe? A gente não tem interesse de que o eleitor do Bolsonaro seja nosso eleitor. Não tem, pode ficar no seu canto, a gente fica no nosso, a gente tem os nossos princípios, então a gente quer atingir as pessoas certas. E no Catarse isso foi muito possível, sabe? A gente conseguiu chegar nas pessoas que a gente queria, como a Tati falou, pessoas que não sabiam que era um financiamento coletivo, mas foram porque tinham conhecido o Se Liga na Bienal, tinham conhecido o Se Liga porque alguém indicou. Então eu acho que todo processo ele é diferente, todo processo ele é único, e a gente aprende com os erros, a gente aprende com os fracassos, e a gente não desiste, acho que é mais importante. E eu até esqueci qual era a pergunta inicialmente, porque eu comecei a falar e me perdi, desculpa. Não, mas é isso, acho que a estratégia, eu te perguntei muito de estratégia, né, mas acho que não desistir é uma estratégia, né? Sim, com certeza. Nossa, pra mim pensar que vai dar errado é tipo pesadelo, assim, é crise de ansiedade. Passar noites e noites acordadas assim, meu Deus do céu. Eu acho que todo financiamento coletivo tem esse sentimento. Eu, pelo menos, assim, tantos já deram certo, mas assim, eu sempre penso assim, meu Deus, qual é o pior cenário que pode acontecer? E se eu me preparo para o pior cenário, qualquer outro cenário eu consigo lidar. Então, eu tenho essa estratégia de imaginar o pior cenário
e pensar, se isso acontecer, eu vou dar um jeito. Eu vou reanalisar a estratégia, eu vou ver o que eu posso fazer de diferente, o que eu fiz que, de repente, não teve o efeito esperado. E a literatura é isso, a gente pode sempre reescrever, a gente pode sempre virar a página. Então, eu acho que, tanto nos quadrinhos, na literatura, até mesmo nos jogos, eu acho que é possível também. Eu já apoiei um jogo no Catarse e tive essa experiência muito legal, porque eu sou uma fã de jogos de tabuleiro. E para mim foi muito legal, tipo, fazer parte daquilo, sabe? Me sentir parte de uma comunidade. Então, eu acho que imaginar o fracasso, não desistir também é estratégia e é preciso nesse mercado que é tão montanha-russa. E aí eu fiquei pensando que para a CCXP o que acontece muito é que chega o segundo semestre e aí todo mundo começa a... Eu fiquei até pensando aqui, meu Deus, eu programei a minha próxima campanha para julho, será que foi um erro? Já estava aqui pensando com medo do fracasso. Mas... e tem essa urgência, né? Eu já vi muita gente, inclusive, dizendo, eu não vou conseguir lançar algo novo, não vou conseguir produzir, eu quero estar na CCXP todos os anos, mas eu, como artista independente, muitas vezes tendo outro trabalho, eu não consigo produzir algo novo todo ano, enfim. Mas tem uma estratégia também por trás disso, mas também é um desafio, e, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre os desafios que você ia comentar no começo também. Para o Artist especificamente, a gente prioriza quem vai lançar alguma coisa. Até por isso, o fato de ter sido aprovado em anos anteriores não garante mesa no ano seguinte. Então, essa reciclagem assim, dos artistas que vão estar ali, eu acho que é um negócio bem-vindo. Eventualmente, tem pessoas mais próximas que até me disseram esse ano, eu não me inscrevi, porque eu não vou lançar nada. É muito legal da parte da pessoa, porque eventualmente ela fala, não, mas mesmo assim eu quero estar lá porque eu, sei lá, vendo o resto da tiragem, vendo o print, ou o que quer que seja. Então, essa troca de vez em quando do público ali é muito legal. Eu estou nessa fase de ver as inscrições. Tem muita gente dizendo, e isso é uma parte particularmente legal. A primeira, eu comecei a produzir agora, após ter ido no evento, ter visto que é possível trabalhar com isso, mas eu achava que não dava, e que era, sei lá, só um hobby. E eu estou fazendo meu primeiro quadrinho e eu quero levar para lá. Isso é muito legal, daí o mercado vai se renovando. Então o fato também de ir trocando as mesas, trocando as pessoas, abre espaço para quem está chegando também ocupar ali um lugar e depois continuar essa experiência em outros tantos eventos, que aliás, quantos mais surgirem, melhor. A parte dos desafios que eu estava comentando antes, tem a ver muito com o fato do artista, muitas vezes, quando vai colocar a campanha no ar, ele tem que desenvolver algumas competências que ele não tem. Então, abrir mão de uma editora significa abrir mão de um editor, significa abrir mão de um designer, significa abrir mão de uma área de marketing, de uma assessoria de imprensa, de uma área comercial, que vai saber orçar direito o negócio na gráfica. Então tem um monte de competênciazinhas ali que precisam ser desenvolvidas. E hoje em dia, isso ainda é pior, né? O preço do papel está um absurdo completo. Então, aquilo que você orça hoje não vale para daqui a 4 meses, quando o quadrinho está pronto. Então, a planilha de orçamento de um quadrinho, ela tem que considerar até uma expectativa de inflação no período. É uma loucura, é bem difícil. A gente, no financiamento coletivo de quadrinhos, e olha que eu já apoio desde a pré-história do negócio, a gente foi superando fases. Assim, eu lembro que dos primeiros que eu recebia de financiamento coletivo, tinha erro de gramática pra caramba, o pessoal esquecia de revisar. Atrasava pra caramba, porque o pessoal não se programava direito. Tomei calote. Acontecia, né? Eu lembro de uma das campanhas que, lá de 2013, num dado momento, o artista mandou uma mensagem para as pessoas que tinham apoiado num nível mais, um monte de recompensazinhas diferentes, falando assim, o fornecedor quebrou, o dinheiro acabou, eu não vou entregar e é isso aí. Se quiser processar, processo.
Era, sério, foi nesse nível e eu tenho ele guardado Eu até amo hoje. a cara de pau de uma pessoa dessa. Essa pessoa dorme de noite? Como é que Então. ela faz? Pois Eu é. ia morrer. Não, Se e eu a fosse pessoa tá a por pessoa. aí até hoje. Mas o cara, assim, nota 10 pela honestidade, nota 0 pelo calote. Mas de qualquer forma, mas acontecia por falta de planejamento, né? E isso é muito... E sem contar a própria novidade da plataforma, que é o que a gente também estava falando. Às vezes a pessoa entrava lá, não, vem comprar, não, vai ficar pronto daqui a 4 meses. Não, peraí. Mas como assim daqui a 4 meses? Aí a pessoa, ou às vezes apoiava, depois ficava assim, não recebi ainda. Eu falei, amiguinho, é daqui a 4 meses. Porque o conceito de, olha, você está ajudando a botar um projeto de pé, era muito exótico. Então, toda a campanha que eu fiz até hoje, eu sempre aparece lá nos relatórios a quantidade de pessoas que são novas na plataforma. O que só reforça a importância de a cada campanha eu ter que falar, galera, deixa eu explicar o que é isso aqui. Né? Porque tem sempre gente nova chegando, e eventualmente tem gente nova que chega, não entende e vai embora. Fala assim, não, peraí, isso aqui não é pré-venda da Amazon, então não quero. Então você tem que ficar o tempo inteiro explicando, olha, o que é, qual que é o propósito. E é um desafio grande, e a cada campanha, mesmo assim, a minha formação também é em publicidade, né? Então eu trabalhei em marketing a minha vida inteira, mas cada produto é um produto, cada mercado é um mercado, então a gente tem uma curva de aprendizagem. Então, ver o que está sendo feito de campanha, o que deu certo, apoiar os projetos e aprender com essa trajetória deles, e também esses espaços de compartilhamento de experiências são muito importantes para fazer campanhas bem-sucedidas, e também porque cada campanha que é colocada no ar, e considerando que muita gente nova aparece, existe também uma responsabilidade de quem está colocando a campanha no ar, de formar esse público de que apoia campanhas de financiamento coletivo. A cada campanha que dá um calote, ou que dá atraso pra caramba, ou que entrega um produto de má qualidade, aquela pessoa que está apoiando pela primeira vez fala, putz, não enfiam mais a mão nessa cumbuca. Então a gente acaba tendo uma responsabilidade bem grande ao fazer o financiamento coletivo para não queimar essa ponte, sabe? Lu, conta um pouco das suas estratégias, assim, porque eu te considero uma grande estrategista. Bom, você já fez outros projetos fazendo estratégia para os projetos, então você é uma estrategista mesmo. E a Arlindo é um fenômeno que não é um fenômeno porque chegou a editora, sempre gosto de frisar isso, não é porque a editora chegou lá e criou esse fenômeno, o fenômeno já estava pronto, a editora aproveitou o fenômeno, deu uma estrutura, né, que sai do independente para este fenômeno e fez crescer. Mas você que criou toda essa estratégia. Você já pensava no Catarse? Eu sei que já pensava. Então, desde o começo, você já pensou essa estratégia, 2 anos, criando para chegar ali e fazer um sucesso, olha só. Não é tão simples. Para começar, eu fico muito feliz que a editora entrou nessa, porque eu não ia ser capaz de embalar e enviar 5.000 livros de uma pré-venda. E isso, eu acho que todo dia eu vou dormir feliz, pensando que eu não tive que embalar e enviar tudo isso. Porque eu não sei o que estava na minha cabeça, porque Arlindo era para ser feito independente. Eu ia fazer ele independente. E você criou público para 5.000 vendas ali numa pré-venda. Foi. Fez estratégia para isso. E aí, Tassi, que a minha agente está ali, ela olhou e fez, você é louca. Pelo amor de Deus, não está criando um monstro, né? Não faça isso. E eu fiz, não, então vamos organizar aqui, mas eu quero financiamento coletivo. E aí eu montei estratégias desde antes do financiamento coletivo, porque eu precisava do financiamento coletivo pontual, de bancar o livro. Porque eu comecei a fazer Arlindo em 2019 e eu parava um dia de trabalho da minha semana para fazer esse quadrinho. Isso quer dizer o quê? Eu tinha menos um dia para fazer freela. E o que é que isso quer dizer? Se eu não faço freela, eu não pago minhas contas. Então, eu comecei a fazer e à medida que foi começando a ganhar público, as pessoas que liam uma vez por semana... Arlindo era uma webcomic semanal no Twitter. E aí... No Twitter. E toda semana, na terça-feira, às 8 da noite, eu dizia, hoje é terça é dia de Arlindo, às 8 horas tem página.
Se não tivesse página, tinha duas. Porque a megalomania e a insalubridade. Mas, eu fazia isso e essa era uma estratégia muito pontual em Arlindo, que era, eu fiz com que o quadrinho fosse parte da rotina das pessoas. Então eu estava lá enchendo o saco de quem me seguia, dizendo, ó, terça-feira é dia de Arlindo e de 8 horas tem página. Terça-feira é dia de Arlindo, 8 horas tem página. Um dia eu acordei, abri o Twitter, alguém tinha tweetado, hoje é terça-feira, dia de Arlindo, 8 horas tem página. E aí isso começou a galera a fazer. E aí era uma página por semana. Chegava uma pessoa e dizia, ai, você devia fazer mais páginas por semana, não aguento esperar. Aí eu ia e mandava o link do financiamento recorrente. Eu assim, quer mais? Paga! Porque assim, é a coisa do frila. Aí eu comecei a fazer esse financiamento recorrente e quando começou a pandemia, veio muito leitor. Porque Arlindo tem uma narrativa que eu acho que eu fiz para fazer companhia às pessoas e para que as pessoas fizessem companhia para mim nessa época tão insana que foi essa pandemia. E tinha muita gente que passava o dia inteiro fora de casa e teve que ficar com a família homofóbica, teve que se esconder em casa, teve que viver por quase 2 anos trancado dentro de casa com as pessoas que faziam mal para elas. E Arlindo começou a fazer parte da rotina da pessoa, da família, de trazer conforto. Eu já morri de chorar. Eita. Eu já morri de chorar aqui hoje, porque as pessoas vêm, uma menina fez uma tatuagem, sabe? Um negócio assim. Então, é um ponto muito fora da curva por isso. E aí eu comecei a fazer esse financiamento recorrente, porque para as pessoas poderem apoiar para eu fazer mais página. E não, vou desenrolar mais aqui. E aí começou a ser na terça e na quinta. Terça, 8 horas da noite, quinta, meio-dia. Que era para dar rumo. E aí, essas estratégias eram muito legais. E antes da pandemia também tinha a estratégia de fazer produtos de Arlindo. Porque as pessoas já liam, mas eu não queria fazer o livro pela metade. Eu não queria fazer em pedaços. Eu queria o livro todo, o livro bonito, o livro grande. E eu passei 2 anos para fazer. E então eu vou para a CCXP, não vou lançar Arlindo. E aí, o que é que eu faço? Vou fazer um jogo de tabuleiro. Assim, 3 dias antes de viajar, eu vou fazer um jogo de tabuleiro. Planejei, fiz a estratégia todinha do jogo, não sei o que, interação. E aí, com o dinheiro das camisetas, das ecobags, dos prints de Arlindo também, que a galera já lia, já gostava, e dos jogos, eu consegui me bancar para continuar fazendo essa uma de página. Até o final da história, quando eu acho que no final de 2020, quem pagava minhas contas era Arlindo. Hoje, quem paga minhas contas é Arlindo. Então, é muito legal ver que essas estratégias são muito possíveis. E eu falo muito para todo mundo que faz página também, que não é só esperar que venha de um só lugar a fonte. Porque é muito desespero. Fazer uma campanha do Catarse pontual é uma loucura, aquela coisa de botar sangue pelo nariz, desespero. De você achar que não vai dar certo ou que vai dar certo. Mas se der certo, como é que eu vou imprimir? Como é que eu vou enviar? Então, é muito a coisa do hobby como artista. Não é só juntar tudo numa coisa. Bota em várias, que aí, em algum momento, vai dar uma estabilidadezinha. E eu acho que isso parte de um trabalho consistente. Isso parte de visão de mercado. E isso parte de megalomania. Eu não lembro mais qual era a pergunta. É isso, a resposta está certa. Obrigada. Ô, Tati, eu queria que você falasse um pouco do seu feeling, assim, disso, do que faz uma campanha dar certo, o que pode fazer uma campanha dar errado. E também 3 dicas, assim, para pensar a estratégia quando você... Já vou até gravar aqui para mim mesma, mas... Eu vou responder tudo numa coisa só, né? O meu trabalho consiste em, todos os dias, atender pessoas que fazem campanhas no Catarse, seja por e-mail, seja fazendo, né,
aqueles meetings, né, por Google Meet, enfim. Então, é muito louco o aluno falar sobre o desespero que é fazer, porque eu tenho esse desespero 300 mil vezes por dia, porque eu acompanho várias campanhas e eu sou muito emocionada, então eu fico, né, apegada, eu fico, ai meu Deus, vamos ajudar, vamos fazer as coisas. Então, assim, a gente sempre, quando vai receber uma pessoa no Catarse, a gente dá 3 dicas que, assim, são dicas de você escrever na testa e repetir pra você quando você estiver naquele momento, tipo, pelo amor de Deus, eu não sei se vai funcionar. Demanda, planejamento e comunicação. Essas são seus 3 melhores amigos na hora que você vai fazer qualquer tipo de projeto, seja projeto de financiamento coletivo ou não. Quando a gente fala sobre demanda, é realmente você estudar, né, o que você está fazendo, para que público você está fazendo, né, que tipo de produto você está fazendo. Existe um interesse sobre esse assunto? Existe já uma demanda? Como é o mercado onde eu estou, né, querendo me inserir? Porque isso vai te ajudar a tentar entender se você já tem uma comunidade ou se você vai precisar construir uma comunidade. E tem muita gente que constrói comunidades fazendo campanhas no Catarse de pouquinho em pouquinho. Então, uma campanha com pouquinha tiragem e vai juntando junto com o trabalho em rede social. Então, entender a demanda é muito importante. O planejamento foi o que o Ivan falou sobre quando um artista vai entrar, né, nesse meio, ele descobre que ele precisa desenvolver habilidades que não são habilidades nativas necessariamente de um artista, que eu chamo de equipe, porque é onde você faz tudo. A gente faz o máximo que a gente pode dentro do Catarse para dar esse suporte, então a gente tem planilhas de orçamento, estuda a sazonalidade junto com a pessoa, né, para poder dar todo esse suporte, mas querendo ou não, no fim das contas, quem vai estar ali no final embalando caixa e fazendo as coisas vai ser você e uma pessoa que te ama muito, que vai estar lá também te ajudando, porque a gente sabe que sempre tem uma pessoa ali do lado, né, para dar esse suporte. Então, é muito importante que você realmente... e a gente tem um setor dentro do Catarse que a gente chama de Escola do Financiamento Coletivo, que tem 1 milhão de tutoriais com vários FAQs, né, de perguntas para você realmente sentar e estudar antes, né, o que você vai fazer, então como você pode fazer, que tipo de campanha tem, e você pode também sempre mandar um e-mail para a gente, que a gente tem um setor de atendimento que é um amorzinho. Então, esse planejamento é entender, fazer as pazes com o Excel, eu vou ter que montar um orçamento, como é que está a situação de gráfica hoje, esse orçamento pode ser impactado se mudarem alguma coisa em relação ao tipo de envio tal nos correios, né? Então você tem que estar muito ligado em que tipo de notícias estão saindo em relação a esse nicho, que tipo de elementos vão influenciar no meu orçamento, vai ter que ter uma planilha de fornecedores, o seu fornecedor pode, enfim, do nada sumir do mapa e você vai ter que, né, trocar de fornecedor. Então, assim, tem uma série, né, de coisas que você tem que fazer, fora toda a parte, né, de publicidade, marketing em relação a mídias sociais, né? Então, tudo isso está dentro do planejamento. E quando eu falo de comunicação, eu não estou falando sobre mídias sociais, você fazer um post e tal. Isso, para mim, está dentro do planejamento. A comunicação é realmente aquele tete-a-tete, que pode ser virtual, né, hoje em dia está sendo virtual, com a sua comunidade. Porque quando acontecem esses casos que o Ivan falou sobre realizadores que não cumprem combinados, realizadores que não se comunicam, o que acontece é que você acaba manchando todo um ecossistema de financiamento coletivo e as pessoas perdem, né, esse sistema perde credibilidade perante uma pessoa que teve uma experiência negativa, né, junto de qualquer tipo de plataforma. Então, querendo ou não, plataformas diferentes, pequenos ou grandes, realizadores, está todo mundo no mesmo barco, né? Que o financiamento coletivo tem praticamente 10 anos, então todo mundo quer que, né, as pessoas passem a apoiar mais, conhecer, né, esse formato, etc. Então é você realmente se comunicar, porque quem está ali, geralmente, e aí é muito importante, né, como o Ivan falou, ajudar as pessoas a entenderem que não é uma pré-venda da Amazon, entende que você está fazendo parte de uma construção de um sonho, que é a pessoa colocar aquele projeto que estava engavetado ali, né, na praça. Então, é você realmente explicar, olha, segundo, eu tenho metade desse quadrinho pronto, a outra metade eu ainda estou realizando, então é provável que eu termine ele em meados de dezembro, e depois isso vai passar por uma revisão e etc. Então, você se comunicar sobre essas etapas e nunca perder essa comunicação. Porque, primeiro, as pessoas amam essas atualizações minis. Então, assim, ó, gente, eu terminei a página tal. Porque, assim, você sabe que a pessoa está ali com 2 empregos,
ferrada, virando a noite fazendo aquele trabalho, mas ela está ali produzindo. Então você cria aquele laço, né? E isso constrói a comunidade. É essa confiança que você tem do outro lado, que, pô, essa pessoa está ralando. Isso também é inspirador para você, porque muita gente que apoia projeto também faz projeto, seja em qualquer área que for, gastronomia ou qualquer coisa do gênero. Então, é realmente você usar novidades, usar as redes sociais para se comunicar com esse público, porque quanto mais você se comunica, mais esse público confia em você e ele fica fidelizado e ele vai lá terça-feira e fala que é dia de Arlindo. Então, Tem uma coisa que é muito interessante nessa comunicação, é que às vezes as pessoas elas ficam bravas porque elas acham que vão levar um calote. Tem essa parte. Sim. Mesmo que você não esteja lá trabalhando, mas é muito interessante como as pessoas ficam mais em paz quando o produtor traz eles para perto da história. E não é só a história que vai sair no livro, é a história de como o livro está sendo feito, às vezes de criar algum conteúdo sobre a produção do livro, ir lá, trazer a pessoa para dentro do projeto, ajuda muito, muito, muito na confiança. Tipo, eu apoio um projeto que eu amei, que é o Alienaldo, que eu nunca recebi tanto e-mail do Catarse na minha vida, porque esse menino, ele fez o Catarse e depois foi terminar o quadrinho. E eu ficava muito com o pé atrás de apoiar gente que não tinha terminado ainda, porque eu ficava desesperada. Assim, para minha pressão, eu tinha questões. Mas ele se comunicou tão bem e ele demorou um bocadinho, mas o livro saiu perfeito. Tá muito lindo. A galera foi recebendo por estados mais longe. Ele enviou primeiro para os estados que estavam mais longe, para depois enviar os mais perto, para todo mundo receber igual. Então, essa preocupação, essa comunicação sendo passada para o público, isso alivia muito da carga mental que você vai ter que lidar para responder a pessoa que está lá dizendo: ih, vai me dar um calote? Cadê meu livro? Porque criar comunidade é muito legal isso que você falou, né? Porque às vezes a gente, hoje em dia, com Instagram, redes sociais, parece que criar comunidade é só se comunicar com quem está ali no seu Instagram, o que é cada vez mais difícil porque os algoritmos ferram a gente. Mas criar comunidade é realmente conversar. E às vezes a sua comunidade, você tem 30 mil seguidores no Instagram, mas a sua comunidade tem 400 pessoas. E essas 400 pessoas vão viabilizar os seus projetos e vão ajudar você no dia a dia, né? Então, é muito importante também, se você gosta de um artista, uma coisa que eu sempre falo é, a gente terceiriza muito, eu falo muito isso na Mina de Agriquê, de cobrar, sim, uma responsabilidade dos eventos, das editoras, dos prêmios, de ter diversidade, né, de ter mais artistas. Mas a gente, enquanto público leitor, a gente também tem uma responsabilidade de, primeiro, o que a gente está querendo ler, né, quando a gente vem num evento como esse. Esse evento ainda tem uma curadoria bem legal, específica, mas quando você vai num evento maior, ou quando você vai numa livraria, ou quando você entra na Amazon, que seja, mas para quem você está dando dinheiro? E também de apoiar, porque é fundamental, a gente está aqui falando, mas apoiar os artistas que você gosta, mesmo que seja assim, R$5 no recorrente, ou apoiar ali na campanha, comprando no evento, às vezes indo lá, né, comprando, ou tipo falando, cara, eu adoro seu trabalho, é super importante para mim. É muito importante que a gente faça isso, o financiamento coletivo é isso, e os artistas se esforçam para criar comunidade, e a gente como comunidade também pode fortalecer a própria comunidade, o artista que está criando, então é muito legal. Eu queria fazer um acréscimo, muita gente, quando vai apoiar um projeto de financiamento do Se Liga, apoia aquele projeto específico e acha que aquilo ali é só apoiar aquele projeto, e não é. Eu sempre gosto de dar essa dimensão, porque não sei como as pessoas veem isso, mas às vezes a gente tem um autor que vende muito mais do que outro. E muitas vezes aquele autor que vende muito mais do que outro ajuda a gente a lançar outros autores que não conseguiram chegar ainda naquele lugar. Então, assim, quando você apoia um projeto, você não está apoiando só aquele projeto. Você está apoiando uma comunidade inteira, uma rede, uma equipe. No caso do Se Liga é assim que funciona. Você apoia aquele projeto, mas aquele projeto ir bem significa que a gente vai conseguir lançar outro no ano que vem. E aí no ano que vem a gente vai lançar mais outro. Então eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso. A gente nunca coloca um livro só,
No caso, a gente tem Ilustralu, a gente tem Arlindo, mas eu tenho certeza que não é só Arlindo, não é só para a companhia, não é só sobre isso, sabe? Então, eu acho que um apoio significa aquele voto de confiança e significa que outros projetos poderão existir. Então, desde que a gente criou o Se Liga, a gente tem essa mentalidade, esse pensamento. Quando a gente vem em evento mesmo, tem sempre um autor que vende muito mais do que o outro. E eu acho que no final a gente consegue chegar a um equilíbrio, porque não é o fim, nunca é o fim. A gente está sempre se renovando, sempre reciclando. Só fazer um adendo, que é uma coisa que demora muito, às vezes, porque a gente vive num mundo que exige tanto e que demanda tanta competitividade, que a gente não percebe que, tipo, não é competir, eu quero que todo mundo ganhe. Tipo, eu quero que tenha muito mais gente fazendo assim. Eu fico muito feliz que a Arlindo tenha tido esse alcance, porque é sinal de que mais pessoas vão olhar e vão fazer. Tá, isso eu consigo fazer. E isso era o que eu queria ter lido. Então eu quero fazer mais coisas que eu queria ter lido. Esse projeto deu certo e dá pra fazer. Quando o primeiro lançamento de Arlindo foi na cidade onde a história se passa. Primeiro lançamento presencial. Currais Novos. Currais Novos, no Rio Grande do Norte, no Seridó. E aí chegou um menino falando comigo, ele fez: quando eu vi o seu quadrinho, foi a primeira vez que eu tive orgulho de ser de onde eu sou. Então, é pra isso, sabe? É saber que a gente não tá competindo, a gente só quer que todo mundo ganhe. É de saber, se tem uma fila na minha mesa, é sinal que veio gente pra ver e passou por outra mesa e comprou coisas. Então, é a ideia de coletivo e levar esse coletivo pra frente. Gente, eu queria fazer uma pergunta aqui para o público. Quem já fez uma campanha de financiamento coletivo? E quem já apoiou? Muito bom, apoiem, continuem apoiando todo mundo que vocês gostam. E quem vocês ainda não conhecem, talvez achem que gostem, porque às vezes a gente só também apoia quem a gente gosta, mas tem um monte que a gente pode ser que goste. Eu vou fazer uma coisa, tem uma pergunta, a gente tem tempo para uma pergunta. Alguém tem? Eu queria saber... Eu queria saber como criar público, como eu mantenho o público recorrente, assim, e se é mais fácil, se eu não tenho público ainda, é mais fácil fazer uma campanha que seja direta ou consistente, assim. Qual seria o melhor jeito? Eu acho assim, que começa com paciência. Porque assim, a coisa do criar público é o trabalho de formiguinha. É você produzir com consistência, se comunicar, como a gente estava falando, se comunicar com frequência, ter um canal de ligação com essas pessoas e ser verdadeiro no que você está fazendo. Porque eu acho que quanto mais a gente passa essa verdade para o que a gente faz e mostra que a gente se identifica com aquilo ali, que a gente está fazendo aquilo ali, não é, eu fiz Arlindo porque eu queria ganhar muito dinheiro. Não, eu fiz porque eu queria fazer essa história. Eu fiz para aprender a fazer quadrinho grande. Eu fiz para fazer várias coisas. Eu não fiz esperando 455% no Catarse. Eu fiz para aprender a fazer cenário, para aprender a fazer personagem, para aprender a sustentar uma história grande tempos em tempos. E o que fez a galera gostar de Arlindo foi a identificação com aquilo e a identificação com o que aquilo representa. Então, quanto mais verdadeiro for o seu trabalho, quanto mais consistente nesse sentido de frequente, de ter comunicação, mais fácil vai ser criar uma comunidade. E às vezes também não se concentrar numa rede social só, porque assim, a rede social, quando você posta lá,
O seguidor é da plataforma. Se você conquista a pessoa para acompanhar seu trabalho, é um fã. É uma pessoa que vai viajar para uma cidade porque soube que você ia estar lá para assinar um livro. Então, é ter essa consciência de que quanto mais verdadeiro você for no que você está fazendo, e ouvir as críticas, e se comunicar, e conhecer outras pessoas que fazem a mesma coisa, e num evento desse, sair falando, tipo, você vai numa mesa de um artista que você gosta, você vai, oi, tudo bem, eu adoro o seu trabalho, eu também faço isso, não sei o quê, e se apresentar, networking, converse com as pessoas, sei lá, faz uns projetos autoral, assim, sei lá, eu gosto muito de tal livro, vou refazer a capa desse livro, umas coisas assim, porque é inventar as coisas, tirar a criatividade, sabe lá de onde, e ir atrás, eu acho. Ivan, você que trabalha com públicos gigantescos, como é isso de ver o público e conquistar público e manter para você? Isso é um desafio muito grande mesmo, porque como a gente falou antes, a questão do algoritmo e tudo mais, putz, o alcance é pequeno, às vezes você posta um negócio e o negócio não vira do nada e fica ali, sabe, flopa lindamente. Então, as redes sociais, elas ainda são muito importantes, mas é engraçado como a gente está tendo, de certa forma, uma volta às origens, né? A gente precisa estar nos eventos, a gente precisa estar envolvendo diretamente as pessoas, o contato mais próximo mesmo, para as coisas virarem, porque depender só de... Gente, Facebook morreu, se te formar. Morreu. Você posta as coisas ali, não acontece nada com aqueles posts mais. Então, o que antes, putz, né, seus amigos viam, hoje nem eles veem mais o que você posta. Então, o negócio é buscar, não abrir mão do tradicional ainda, porque ele ainda está lá sólido, sabe? É o evento, é até você montar um release e mandar para os canais que cobrem quadrinhos, por exemplo. Sabe, tem um monte de canais, um monte de sites, tem um monte de coisas, manda para lá. Fez o seu primeiro quadrinho, manda para essa galera toda. É preciso usar todas as ferramentas que estão disponíveis. Sabe, o Zuckerberg quer que você fique impulsionando o post dele lá. É isso que ele quer. E a rede virou isso. Então, se você não botar dinheiro ali, as pessoas não vão ver o post. A diferença de alcance, hoje em dia, é dramática. Né? Um tempo atrás, poxa vida, as pessoas de fato viam. Hoje em dia, ninguém vê nada. São 2 posts de quem você segue para um anúncio e uma sugestão. Gente, é uma loucura. Cada 2 que você vê, 2 que você não sabia que você não queria. E assim, aparecem sugestões para mim assim bizarríssimas, né, diga-se de passagem. Então, o que a gente tem que lembrar de usar todas as ferramentas mesmo, todas. Tá? E não, durante um tempo a gente acabou pesando a mão muito em rede social, né? Porque é fácil, está disponível, você vai, posta, acabou. E aí a coisa meio que virava sozinha. Não tem mais isso não. A gente precisa usar realmente tudo que está à mão. O que a gente costuma conversar lá no Catarse é que essa questão, a gente pensa muito nos milhões, né? Então a gente vê com um Mzão maiúsculo e tudo ficou muito banalizado, né? Mas quando você compara, né? Não, eu fiz um post que teve 30 curtidas e tem um post que tem 1 milhão de curtidas. Se você está numa sala e tem 30 pessoas ali, você começa a perceber que não é tão pouco, né? Então, é muito difícil estar nessa estrada e não se comparar com quem está, né, andando nessa estrada com você, mas às vezes é bom realmente botar a sua mãozinha do lado e olhar para o seu trabalho e tentar construir ele com consistência, tentar aproveitar também, quando eu digo sazonalidades, não só de coisas temáticas, porque, sei lá, é Natal, mas também de entender o que está acontecendo. Então, se eu não tenho uma comunidade, o que eu tenho que é uma paixão minha, que também pode ser uma paixão de outras pessoas. Então, por exemplo, Heartstopper, né, ficou muito famoso.
Então, eu gostei muito dessa cena, desse personagem específico, eu vou compartilhar a minha paixão fazendo uma fanart dele. Essa fanart, ela tem uma possibilidade, porque está num momento em que todo mundo está falando sobre aquilo, né, e que você está trabalhando junto com o fandom que já existe, de poder levar o seu trabalho para uma esfera de pessoas que não conheceriam ele. Então, assim, você estudar, né, ver o que está saindo aqui, que pode estar funcionando, o que eu posso, né, fazer um trabalho casado. E você tinha perguntado, eu faço uma recorrente, eu faço uma pontual? Depende. As pessoas hoje em dia pensam muito, facilita você lançar um projeto finalizado no Catarse? Facilita. Tem gente que hoje em dia tem usado a plataforma como pré-venda e é uma coisa que, assim, até meio que sai do nosso controle porque as pessoas usam a plataforma de acordo com a demanda que elas têm e a gente está estudando isso, analisando, conversando com as pessoas, apoiadores, né, e pessoas que fazem campanhas para entender quais são os novos formatos ou para onde o financiamento coletivo vai. Mas as pessoas também esquecem que muitas vezes o financiamento coletivo é o que permite que uma pessoa possa de fato fazer aquele projeto ser concretizado. Então é muito importante também dar esse voto de confiança para projetos que estão inacabados, porque o financiamento coletivo, querendo ou não, criou-se para isso, né, para poder tirar um projeto engavetado do papel. Então, assim, não tenham vergonha caso o projeto de vocês ainda esteja, né, no início ou esteja na metade, eu posso fazer ou não posso. Dependendo do tamanho, né, que você tem, você pode criar assinaturas e lançando páginas, né, quinzenais do seu projeto autoral, enquanto naquele mês você faz um mês específico de Heartstopper, ou dezembro eu vou fazer recompensas natalinas, nem que seja um wallpaper para o celular. Você não precisa necessariamente pensar em recompensas que você mande pelo correio. Então tem diversas formas, né, de você pensar. E se você já tiver um trabalho, eu acredito que eu tenho, né, pelo menos um terço, metade do meu projeto autoral que eu acho que eu consigo, né, trabalhar, aí você poderia, né, fazer uma campanha, eu tenho eu tenho uma grana de um trabalho que eu fiz, de um outro projeto que eu consegui um investimento. Você pode fazer um projeto flex, que é independente, né, você recebe esse valor para poder compor, né, finalizar essa campanha, ou não, eu preciso realmente juntar essa grana e lançar o projeto, então você faz um tudo ou nada, porque caso acabe não virando, primeiro você sempre vai ter uma segunda chance. Eu gosto muito de falar da Wish, que é uma das editoras mais conhecidas do financiamento coletivo, e o primeiro projeto delas não foi financiado e hoje em dia tem recordes batidos. E, né, você também devolve o dinheiro, né? O pessoal, o Ivan comentou sobre alguns casos, né, que podem ter pessoas, às vezes, de má fé que não cumprem os combinados. E é muito importante falar que essa comunidade, assim como tem, né, esse dever, de certa forma, de se apoiar, né, de se realimentar, também pode, né, a gente está sempre ouvindo, então, assim, vocês têm uma possibilidade de fazer denúncias para o Catarse, em que a gente escuta, né, vê quem que é o caso problemático, e a gente tem, né, um time focado em a parte jurídica para poder dar todo, né, esse suporte caso você se sinta lesado e queira, né, ter o seu direito respeitado. Então, assim, tem várias formas de você fazer, mas, assim, o mais importante realmente é ser consistente, estar ali toda terça-feira às 8 horas, sabe? Muito bom. Você quer só complementar alguma coisa que a gente acabou o nosso tempo, não? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Apoiem.